Boa noite, pessoal. Estamos aqui em mais um Refrescando a Memória para fazer um rápido setup, um rápido gameplay do jogo Sheriff of Nottingham. Então aqui está o setup do jogo inicial. Vocês vão primeiramente embaralhar bem as cartas, separar 1, 2, 3, 5 cartas numa pilha de descarte da esquerda, 5 cartas numa pilha de descarte da direita, de forma aleatória. Vão entregar para cada jogador 6 cartas. Nós montamos setup para 3 pessoas e mais 50 de moedas. Mesma coisa para esse jogador e mesma coisa para essa jogadora. 5 cartas para cada um e mais uma moeda. De 50 para todo mundo. E a bolsinha de cada um na cor que ele está jogando. Maravilha. Esse é o setup do Sheriff of Nottingham. O gameplay dele é o seguinte. Primeiro, você escolhe quem será o Sheriff of Nottingham. O jogo recomenda que seja a pessoa que tiver mais dinheiro real no bolso. Vê quem tem mais dinheiro aí. Nesse caso vai ser esse cara gordinho aqui. Faz de conta que ele tem mais dinheiro. Então vamos começar o jogo da seguinte forma. A ordem dos turnos estão aqui. Primeiro é transação, segundo carregamento, terceiro declaração, 4 inspeção e 5 fim da rodada. A transação como é que funciona? A gente vai selecionar, eu deixei essa carta aqui aberta, obviamente cada um vai olhar sua carta escondidinho, mas eu deixei aberta só para facilitar aqui a nossa jogada. Eu vou olhar, eu posso na transação modificar até 5 cartas minhas, trocar 5 cartas minhas ou com essas cartas que estão aqui ou com a pilha de descarte. Se eu quiser escolher essas cartas que estão aqui, se eu quisesse o hidromel, por exemplo, que é a terceira carta, eu tenho que levar todas as 3 que estão acima. No caso aqui, me interessei pelo queijo, então eu vou pegar 2 queijos e vou trocar por esses 2 queijos, porque eu tenho outro queijo aqui que quero fazer 3, e vou pegar essa carta aqui, vou jogar fora também, e vou pegar uma carta da pilha de descarte que, por casualidade, maravilha, queijo também. Então eu posso fazer uma combinação de queijos aqui. Eu posso embaralhar essas cartas ou colocar na disposição que eu quiser, acima aqui da pilha de descartes. Então eu coloquei assim, para dificultar um pouco, uma maçã, uma galinha e outra maçã. Quem quiser vai ter que pegar de forma aleatória aqui, vai ter que pegar nessa combinação. Bom, a segunda etapa então, é a etapa do carregamento. Obviamente a pessoa que está na esquerda vai fazer a mesma coisa, o xerife não vai fazer nada, o xerife só joga na fase da inspeção. Eu tenho que carregar na minha bolsinha amarela essas mercadorias. Eu vou escolher carregar essas 4 mercadorias aqui, essas 5. Vou escolher os 5 queijos e vou jogar também vou pegar essa mercadoria que é em vermelho, é uma mercadoria ilegal. As verdes são mercadorias legais. E vou colocar aqui dentro da minha bolsinha amarela, que é a fase do carregamento. Obviamente meu colega ali da esquerda, que é a mocinha, vai fazer a mesma coisa. Digamos que ela vai colocar essas 3 cartas aqui nessa bolsinha e todos aqui dentro e vai entregar para o xerife. E vamos fazer a declaração. Agora é a etapa número 3, que é a fase da declaração. Então, no sentido horário, eu vou falar para o xerife o que eu tenho aqui. Eu posso blefar ou posso falar a verdade de acordo com a minha estratégia. Obviamente que essa carta vai ficar comigo na minha mão. Posso colocar de 1 a 5 cartas aqui dentro, escolher 5 e vou falar para o xerife. Xerife, eu tenho aqui, essa é a minha declaração, eu tenho 5 queijos. E a minha colega da esquerda vai fazer a declaração dela também. E o xerife agora começa a etapa de 4, que é a etapa da inspeção. O xerife vai começar a negociar. Ele vai falar o seguinte, ele pode ou aceitar, se ele aceitar e deixa a minha mercadoria passar pela alfândega, ele devolve a mercadoria para mim, ou ele vai querer fazer a vistoria dela. Ou para aceitar, obviamente, ele vai querer algo em troca. Então, aqui na voz do xerife, o xerife vai negociar comigo, ele já me falou o seguinte, ele quer uma moeda de 5 e ele quer 2 queijos. Uma moeda de 5 e 2 queijos. Eu posso aceitar ou não. Então eu posso fazer a minha contra-oferta. Eu vou dar uma moeda de 5, xerife, e um queijo. Aí começa a fase de negociação. Quando chega no acordo, tem 2 possibilidades. Eu chego no acordo, digamos que ele tenha aceitado a minha oferta, que é uma moeda de 5 e 2 queijos. Então ele devolveria, na caso de aceitar, para mim. Eu vou retirar do meu envelope as minhas cartas. Eu tenho que obrigatoriamente mostrar as cartas que são legais. 4 queijos aqui, eu coloco no local do queijo aqui do lado, maravilha. Tá vendo aqui do ladinho, 4. Tenho que dar os 2 queijos para ele e a moedinha de 5. Isso passa a ser dele, ok? E o meu contrabandozinho eu não preciso mostrar. Eu posso vir aqui e esconder aqui no lugar do contrabando. Maravilha, eu já tenho 2 aqui, etc. O xerife ganhou isso aqui para ele lá também. Ele vai colocar do jeito que eu coloquei aqui, bem arrumadinho. Ele poderia também ter recusado a minha oferta.
No caso de ele ter recusado a minha oferta, como é que ficaria? Ele abriria o envelope, digamos aqui que ele recusou, ó, vou voltar atrás aqui, ele falou, recusei, você não quer me dar dois queijos, então, 3 queijos, sei lá quanto que foi a oferta dele, então eu vou abrir seu envelope. Então, se ele decidiu isso, ele vai segurar, ele vai abrir, e nesse caso aqui, ele vai, como eu estava com um contrabando pelo menos, eu tenho que pagar a carta do contrabando ou a carta diferente daquela que eu falei que era queijo, como punição. Nesse caso aqui eu teria que pagar 4 moedas para ele e essa carta viria, ele colocaria nesse maço ou nesse maço aqui. Então eu pagaria 4 moedas para ele e me devolveria um de troco. Já os queijos que eu falei que era tudo queijo, o queijo tá certo, eu voltaria para minha mão o queijo. Tá? E no caso de eu ter colocado 5 queijos, no caso eu coloquei 4, mas se fosse 5 queijos e ele decidiu mesmo assim abrir os queijos, ele que teria que pagar uma punição para mim, porque eu estava falando a verdade. Ele somaria a quantidade, o queijo vale 2, então vezes 5, 10, ele me pagaria 10 de punição por ele não ter acreditado na minha palavra. Essas seriam os resultados possíveis do caso da inspeção. Feita a inspeção, é o fim da rodada. Eu estaria aqui, independente disso, eu estaria aqui com uma carta na mão. Eu pegaria 5 cartas, 5 cartas, perdão, para ficar com a mão de 6 cartas. Ok. Todo mundo completaria a mão também. E o marcador passaria para mim. Eu passo a ser o xerife nessa próxima rodada. Eles fariam essas mesmas negociações, os mesmos eventos, transação, começariam com a pessoa da esquerda, etc. E assim vai o jogo. Terminou novamente a inspeção, comigo sendo o xerife, passa para a pessoa à minha esquerda. Ela seria o xerife. Terminou, ele seria o xerife de novo pela segunda vez. Terminou, seria eu, etc. Quando todos forem xerife pela terceira vez numa partida de 3 pessoas, termina o jogo. Numa partida de 4 ou 5 pessoas, quando as pessoas forem xerife por 2 vezes, terminaria o jogo. E aí chega o fim da partida. Fim da partida, vamos contar os pontos. Como é que conta os pontos? Vamos contar as cartas legais aqui no caso, as cartas que estão na mão, obviamente você perde. As cartas que você conseguiu baixar trazendo as mercadorias, vocês vão contar elas. Digamos que faz de conta que isso aqui tudo eu consegui baixar. Consegui aqui galinha, consegui essas maçãs e consegui esses contrabandos aqui escondidinhos. Vocês não estão vendo, né? Então aqui a gente contaria os pontos das cartas que estão aqui. As cartas que estão na mão, elas serão descartadas, não valem nada. As cartas contam a partir desses pontos que estão aqui. 2 mais 2, perdão, aqui em cima. 2 mais 4 mais 6, mais os valores das cartas de contrabando. 6, mais 6, 12, mais 8, 20. E as moedas, você soma também. E um detalhe, vocês vão somar aqui a questão do quem ficou em primeiro e segundo lugar. O jogador que tiver ficado em primeiro lugar com as maçãs ganha 20 pontos adicional. O jogador que tiver ficado em segundo lugar com as maçãs, 10 pontos adicional. Os mesmos para os pães, para a galinha e para os queijos são 15 e 10. Então, o jogador que tiver mais dinheiro, mas no final, eu falo ponto, mas é dinheiro. Quem tiver mais dinheiro no final, ganha o jogo e finaliza a partida. Espero que vocês tenham lembrado e que se divirtam bastante com esse jogo, que é bem legal. Um abraço.